Glória a Deus, saudamos a todos com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é seu devocional Examinai, onde nós estamos examinando o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15. E nesta manhã eu te convido a você examinar a Escritura no versículo 5 deste mesmo capítulo. Nós estamos fazendo uma série de examinação onde o nosso tema é permanecer em mim. Jesus, ele é a videira verdadeira, né? O que faço para permanecer em Cristo? O que acontece quando eu não permaneço ligado a Ele? Tudo isso aqui você vai encontrar neste vídeo. E se você tiver alguma dúvida, você tem que assistir o vídeo 1 e o vídeo 2. Eu vou deixar aqui na descrição, você vai lá, assiste o vídeo 1 e o 2, depois vem e assiste o vídeo 3 para você entender corretamente a palavra de Deus, amém? Então vamos meditar no versículo de número 5 do capítulo de número 15, que diz assim, o 5 e o 6 desse mesmo capítulo. Eu sou a videira. Então encontramos aqui a segunda declaração de Jesus, quando ele vai dizer, eu sou a videira, vós sois os ramos, aquele que permanece em mim. Então, temos aqui a segunda declaração. E eu nele, ele vai produzir muitos frutos. A primeira declaração, que está no vídeo anterior, ele disse, permanecer em mim. Se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você. Então, o segundo permanecer é aquele que permanece em mim e eu nele, este produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, nada podemos fazer sem estar em Cristo. A perseverança, a permanência e a ligação à vida é o que exige a natureza produtora dos ramos. Veja que o tronco vive sem determinado ramo, porque ele é independente. Mas os ramos, que somos nós, não vivem sem um tronco. Os ramos não podem decidir independentemente do agricultor e vir a ser nova videira. O Pai, que é Deus, é o agricultor. Não planta videira falsa. Com isso, concluímos que a salvação é o fluir da vida do tronco com o fruto, com a satisfação do agricultor. Então, a associação é necessária em relação ao tronco, o fruto e a satisfação do agricultor. Não somos a videira, que fique bem claro isso, somos os ramos. Temos que permanecer, precisamos permanecer na videira. Temos que crer na associação, eu nele e ele em mim. Esta associação produz muito fruto. Então, quem sabe talvez você que está me ouvindo, você era ligado à videira que era Cristo. Já produziu muito fruto, né? Já produziu muito fruto, já ganhou muitas almas para Jesus, já curou muitas pessoas através do poder do nome de Jesus, já louvou o nome do Senhor e várias pessoas se converteu, já pregou o Evangelho e já trouxe muitas almas para Cristo. Você deu muito fruto no reino de Deus, mas quem sabe por um momento de deslize, por algo que você cometeu, você deixou de estar ligado na videira, você se afastou de se alimentar da seiva da videira e infelizmente você acabou morrendo espiritualmente, porque precisamos ter essa associação, crendo nele. Temos que crer na associação que diz eu nele e ele em mim, para que possamos dar fruto. Mas nesta hora, neste momento de examinação,
Eu te convido, Jesus te convida, como está lá escrito em Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Então, nós precisamos estar nele. Por quê? Porque sem esta associação, estamos sem agricultor, sem tronco, sem vida, sem fruto, sem poda, sem realização e sem produzir satisfação ao nosso Senhor. Salvação é a sua satisfação, que produzimos em permanecer na videira, sendo cuidados constantemente pelo agricultor. Então o agricultor está sempre cuidando ali da sua videira, no modo normal, e o nosso, no modo espiritual, o Pai está sempre cuidando de nós. Então o versículo 5 diz, eu sou a videira. Ele usa aqui a expressão eu sou, sendo o mesmo Deus do Antigo Testamento, o verdadeiro. Ele diz que nós somos os ramos. Imagine aí uma videira, um pé de uva. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, tá vendo? Porque sem mim nada podeis fazer. Talvez você se afastou do caminho do Senhor. Infelizmente, nada você poderá fazer sem Jesus. Volte para Jesus, volte para estar ligado à videira e Ele não te desprezará, Ele te ama. Amém? Então, passamos aqui por esse versículo de número 5. O versículo 6 diz assim, aquele que não permanece em mim será cortado como o ramo e secará. O tal recolherão e lançarão no fogo, onde arderá. Então temos a terceira condição aqui, ó. Aquele que não permanece em mim, que é o revés do versículo 5, ele acontece o que? Ele será cortado como ramo e secará. O tal o recolherão e o lançarão no fogo, onde arderá. Então o vicultor e lavrador plantam uma vide brava e, quando já está crescida, ela é cortada na altura do seu caule, onde ramos de uma videira madura são enxertados nele. Assim está formada a pareira, que há de esperar 3 anos, dando frutos incircuncisos, como está escrito lá em Levítico 19:23. O caule da vide é brava, e a natureza humana da qual Jesus participou, e os ramos da videira madura, que nela são insertados, são o tipo da natureza do Espírito Santo atuante na vida de Cristo, dados pelo Pai, segundo a natureza produtora, como está escrito lá em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, você pode ler. Então dela sairão as várias mães produtoras. Então veja que aqueles ramos que não der fruto e não aceitar a poda, número 1, ele será cortado. Número 2, ele secará. Número 3, será lançado fora. Número 4, será queimado e arderá. O que isto quer dizer? Isso quer dizer que a bênção está na voluntariedade dos ramos em permanecer na videira. Esta voluntariedade se confirma na limpeza, na poda. E se eu não permanecer, não servirá para ser plantada novamente, pois necessita de um caule principal virgem. Isso é o tipo da santidade somente encontrada em Cristo. No Cristo encarnado, na sua natureza humana, mas sem pecado, semelhantemente à natureza da vide original. Então veja que este processo não será adiantado. O texto diz, como o ramo. Quem é ele? Então isso traz uma lembrança do grande luzeiro, né, que foi expulso da presença de Deus. E ele está destinado ao inferno. Você pode ver isso lá em Ezequiel capítulo 31, versículo 8. Então que você não seja igual a este ramo, que não permaneceu na videira que é Cristo, foi cortado, secou
o tal recolher o agricultor e lançou ele no fogo onde arderá. Então que você jamais se deixe ser cortado como um ramo, mas que você esteja ligado à videira. Como é que nós secamos quando queremos ser independente de Cristo, quando achamos que não precisamos mais permanecer em Cristo? Então aí nós secamos espiritualmente e acabamos morrendo espiritualmente, e aí acabamos sendo cortados como ramos, secamos e recolherão e lançarão no fogo. Isso se não houver o arrependimento, a volta para Jesus. Então observamos esses 2 versículos nesta manhã. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa examinar a Escritura todos os dias. Já vimos aí 3 condições para permanecer em Cristo. Então, com isso, nós encerramos aqui a meditação de hoje, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo vídeo, examinando a Escritura.